Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin. Pessoal, eu resolvi fazer uma pequena série sobre o modo vegetativo das orquídeas, tá? E por que eu tô entrando nesse assunto? Para bater mais uma vez na tecla que a gente fala desde o começo do canal, a importância de você ter a sua orquídea devidamente identificada, de você ter as suas plantas catalogadas, para que você saiba exatamente o modo vegetativo dela, o habitat de onde ela veio, ok? E aí você tem um ambiente como o meu. A gente tem orquidários caseiros. Então você tem, por exemplo, no seu quintal, na sua garagem, um cantinho mais sombreado, um que pega mais o sol da manhã, o outro que pega o sol da tarde. Isso num ponto até que é legal, porque você vai poder ter vários tipos de orquídeas, cada uma vamos dizer, no local mais apropriado para o tipo vegetativo dela e assim conseguir ter floração dessas plantas sim, sem nenhum problema, ok? Então, rapidamente aqui, nós temos vários tipos vegetativos de orquídea. Nós temos as epífitas, as rupícolas, as aquáticas, ou melhor, a aquática, porque eu conheço uma única. Nós temos as sarprófitas, nós temos as humícolas e assim por diante. Mas algumas orquídeas, como a orquídea aquática, que é uma espécie de abenária em especial, provavelmente nenhum de nós vai ter essa orquídea em casa. Além dela não ser brasileira, seria muito difícil você conseguir manter uma planta dessa viva num ambiente fechado como o nosso. Então eu não vou entrar no modo vegetativo de plantas que dificilmente nós teríamos, mas sim as que nós temos acesso, tá? Então eu vou começar hoje falando das epífitas. Uma coisa muito importante que todo mundo tem que saber de cor e salteado, e sempre que alguém ouvir uma outra pessoa dizer, é porque as orquídeas são parasitas. Gente, corrige, orquídeas não são parasitas. Plantas parasitas, elas se agarram em outras plantas e sugam a sua seiva, sugam os nutrientes dessa planta, inclusive podendo levá-las até a morte, dependendo da concentração, da quantidade de uma planta parasita numa árvore, pode sim levá-las à morte, ok? Diferente das epífitas. No mundo vegetal não tem só orquídeas que são epífitas, tem várias outras plantas que são epífitas, a jiboia, por exemplo, jiboia não cresce para todos os lados, se você colocar no pé de uma árvore, ela não gruda na árvore todinha. Então, essas são plantas epífitas. E vamos falar assim do que nós temos acesso, tá? Eu diria que nós temos acesso, 90% dessas orquídeas são epífitas, tá? E o que acontece? Se você pegar uma orquídea epífita e por algum acaso resolver colocá-la na terra, o que vai acontecer? Ela vai morrer, tá? Por quê? Em todo o processo evolutivo, as orquídeas se adaptaram para vegetar dessa forma, tá? Então, para isso, eu trouxe aqui vários exemplos de plantio de orquídeas epífitas para que você possa dar uma olhadinha aí na sua casa, o que está no lugar errado, o que está plantado de forma inadequada para que você possa reverter isso. Então, às vezes você não tem a floração de uma planta porque ela não está plantada do modo adequado, ok? Então, às vezes ela pode até sobreviver, mas que ela vai conseguir florir e vai ficar um vegetal bonito, isso vai ser difícil, tá? Então, planta epífita, o ideal é que ela estivesse sempre no tronco, igual ela vive na natureza, para que as raízes cresçam do modo que elas queiram e absorvam os nutrientes da melhor forma. Na natureza, porque existe uma discussão muito grande, mas a natureza não tem adubação, a gente já até conversou sobre isso aqui. Isso não é verdade, gente? Porque a natureza é perfeita. Na natureza, as plantas, quando elas estão vegetando em cima das árvores, em cima de troncos e galhos, pelo contrário, elas recebem muito mais umidade, porque o ambiente é propício a isso. Elas recebem, então, materiais orgânicos, restos de folhas, fezes de animais, tudo que cai sobre elas, isso tudo vira adubo. E é por isso que elas vegetam tão bem. Então, é por isso da importância da gente ter que adubar as plantas em casa. Em casa, elas não recebem esse tipo de material orgânico e às vezes não tem nenhuma umidade no local que a gente
cultiva as plantas. Então, por isso da importância das regas e da gente colocar a planta no ambiente mais adequado. Então, eu trouxe, por exemplo, olha que gracinha, isso aqui é uma Lélia prastense. Ela é bebezinha ainda, tá? Ela ainda não floriu. Mas olha a felicidade dessa planta. Quando eu fiz o plantio, tá vendo que eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui embaixo? Porque esse tipo de lélia gosta de um pouco mais de umidade, para que ela... Quando a gente rega uma planta que está no toquinho, o toco seca muito rápido, tá? Se a gente colocar uma buchinha de esfagno, esse esfagno fica molhado mais tempo e dá tempo da raiz da orquídea absorver a umidade. Então, com isso, ela fica feliz. Mas olha que gracinha, olha como essa plantinha, tá vendo? Como ela tá feliz aqui, como ela vai para o lado que ela quer, olha o vegetal como tá bonito. Olha a ponta das orquídeas, tá vendo? Você sabe que uma orquídea tá bem hidratada quando você vê que a pontinha dela tá, essa pontinha verdinha tá mais compridinha, tá vendo? Ó, essa pontinha aqui já não tá vendo? Essa raizinha aqui queimou por algum motivo. Já essas daqui estão, tá vendo? Então, esse é um exemplo de orquídea no toquinho, uma orquídea epífita que tá muito feliz, tá contente aqui. Você também, tem outra no toco. Olha que legal, uma planta já bem maior. Isso aqui é uma Cattleya violácea. Olha que legal como essa planta grudou nesse toco, tá vendo? Olha aqui como ela tá feliz e saudável, tá vendo? Então, além de eu ter colocado no plantio um pouco de esfagno aqui, é legal que eu vou poder explicar o que é esse outro tufinho aqui em cima, diferente desse de baixo. Às vezes, como eu só uso o Himitsu agora, em vez de eu fazer a trouxinha de adubo e colocar aqui, eu faço uma bolinha de esfagno com o Himitsu dentro, entendeu? E às vezes, quando é o primeiro plantio, eu faço tipo um sanduichinho, coloco um pouquinho de esfagno, o Himitsu, outro pouquinho de esfagno, e aí eu faço o plantio, para que a planta realmente tenha acesso fácil a esse adubo. Você vê, olha como a raiz, você vê, aqui a raiz antes do Himitsu, né? Elas até estavam bem, mas iam para baixo. Olha o sentido da raiz depois que eu coloquei o adubo Himitsu. É muito interessante, né? Realmente esse adubo é incrível, a diferença, né, da saúde da planta com ele, não tem explicação. Dá para ver inclusive no tamanho dos brotos, é muito legal, muito legal. As orquídeas epífitas também podem vegetar em vasos, não tem nenhum problema, desde que a gente faça aquele substrato bem drenadinho, que eu já mostrei para vocês até, mostrei a mistura desse substrato quando a gente fez os vídeos do orquidário da Letícia. Então, o ideal é que você tenha uma boa casca de pinos, que ela seja tratada, carvão e pedra brita lavada, tá? Por quê? Mesmo que você utilize vaso plástico, essa mistura vai dar uma drenagem muito boa para a planta. Por quê? Qual que é a lógica da orquídea epífita? Ela quer ficar com a raizinha dela solta. Então, o que acontece? Quando a gente coloca uma orquídea epífita também dentro de um vaso, não deixa de ser uma pequena agressão a ela, certo? Na natureza dela, ela estaria solta, como está nesses toquinhos aqui. E no vaso a gente prende. Então, uma vez que a gente prendeu a orquídea dentro de um vaso, é importantíssimo que a gente dê um substrato muito bem drenado para ela, para que ela receba a água da rega, mas que esse excesso de água vá embora assim que você terminar a rega e que fique apenas a umidade. Essa daqui é uma Prostecheia vespa. Essa está até florida. Eu gosto muito de Prostecheia. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Essa plantinha é tão pequenininha, mas ela é tão cheirosa. É tão cheirosa. Nossa, que delícia. Eu gosto de usar vaso cerâmico. Eu não tenho nenhuma orquídea em vaso plástico aqui. É difícil eu ter. Porque eu já comentei que eu tenho preocupação aqui com a quantidade de umidade no meu ambiente, né? Na realidade, a dificuldade desse vaso plástico secar. Então, eu tenho medo que dê podridão nas minhas raízes. Por isso, eu uso o vaso cerâmico. E no vaso cerâmico, vamos ver se o pessoal consegue ver. Tá vendo aqui, ó, um mix de casca de pinos, carvão. Aí é legal que eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo esse funguinho aqui, ó? Isso aqui é o Himitsu, tá? Então, o Himitsu, quando ele dá esse funguinho aqui, não precisa assustar, não. Que é um fungo bom, não faz mal nenhum pra planta. Você pode ver que minha planta tá totalmente saudável. Tá vegetando muito bem, tá? Com esse mofinho aqui, que é do Himitsu.
sem nenhum problema, certo? Outro método de cultivo para plantas epífitas, essa é uma Barbosella androy. Olha que graça, gente! Como as moringas, você deixa água aqui dentro e elas mantêm a umidade, eu não coloquei esfagno nesse plantio, tá vendo? Mas olha que gracinha, olha a felicidade dessas raízes. Essa plantinha estava tão pequenininha e olha como ela ficou feliz, tá vendo? Então ela chega a criar até esse musgo aqui. Plantio em moringa é muito legal para plantas que gostam de mais umidade. Mas olha a felicidade dessa plantinha como ela está crescendo. Já já ela vai ser uma touceira. Deixa eu ver o que mais. Micro-orquídeas também são epífitas e preferem estar em tocos. Então, você vê, aquela Barbosella eu deixei na moringa. Essa daqui, que é uma Pleurotaris prolífera, ela está num lequinho. Olha isso, gente. Olha a felicidade dessa plantinha. Ela está florida. Olha isso aqui. Ela vai florir já já vai abrir. Olha o brotinho novo, tá vendo? Então, por que essa plantinha está tão contente assim? Porque eu consegui dar para ela um ambiente muito parecido com o que ela teria se ela estivesse na natureza, certo? Então, quando você tem uma planta que ela não enraiza, que ela não dá mais brotos, é porque você pode falar assim, ó, vou mudar você de lugar, vou mudar um método de plantio, vou pesquisar sobre essa planta na internet, porque eu tenho o nome dela, e aí eu vou mudar o método de plantio dela, porque em pouquíssimo tempo você consegue identificar a felicidade da planta, tá vendo? Uma das minhas paixões, né, as catacetinhas, aqui é uma galeandra. Essa daqui é uma chapadense, está no meio da floração. Na realidade, ela já floriu 2 vezes essa planta. Galeandras florescem 2, 3 vezes em seguida. Tá? Ela também está num toco. Ó. Você olha assim, você fala, ai, uma planta desse tamanho, eu devia ter colocado num vaso. Galeandra, escatacetus, gostam muito de ficar em tocos e até tocos um pouco mais podres assim na natureza. Não significa que a gente vai colocar num toco podre em casa. Mas olha como ela fica feliz, tá vendo? Tá muito feliz essa galeandra. Todo ano ela floresce, eu gosto muito disso. Que mais eu trouxe? Essa daqui eu trouxe, ela não tá florida, mas eu gosto muito dessa planta. O nome dela é Quilosquitas parishi. Quem olha essa planta aqui pensa que ela está morta, não é? Olha, se vocês olharem de perto, tá vendo as hastes florais secas? Essa planta, gente, não tem folha, ela só tem raízes. E quando ela floresce, é a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por essa planta. Tá vendo? Ela não tem folha, só raiz. E ela está extremamente saudável, grudadinha aqui no lequinho, vivendo bem como ela estaria vivendo na natureza. Que mais? E aí eu trouxe uma oncidiosa, porque os oncídios é aquilo que eu sempre falo. Não é que você não possa cultivá-los em vaso. Eu tenho um ou outro aqui em vaso, mas as raízes dos oncídios são muito fininhas. Como, olha aqui. Olha isso aqui, gente. Isso daqui é uma Rodriguesa decora. A flor tá aqui. Rodriguesas e oncídios gostam de crescer assim, ó, totalmente desgrenhadas, tá vendo? Ó, essa planta tá com uma haste floral aqui, tá com outra haste floral aqui para abrir e essa aberta. Tem outra aqui, ó, 4. 1, 2, 3 e a quarta aberta. Vocês conseguem entender? Imagina se eu tentasse pegar essa planta ou essa, ó, esse daqui é um Rodricidium red. Tá floridinho também. A felicidade dessa plantinha. No lequinho, ó. Imagina se eu pegasse essas 2 plantas e resolvesse colocá-las dentro de um vaso. Você pode fazer? Pode, mas elas não vão vegetar bem. Você não vai ter esse resultado para essa planta aqui em especial dentro de um vaso. Rodriguésia, todas as rodriguésias, não só a decora, como a lanceolata, a venusta, todas elas gostam de vegetar desse jeito, olha. Elas gostam de ficar com as raízes assim livres, tá vendo? Vale muito, muito, muito a pena.
Tá vendo? E oncidium, gente, dê preferência para colocar no toquinho, no leque, porque eles vão ficar felizes. E por último eu trouxe uma pelântera, uma pelântera insectifera. Ela já é mais parente assim de Vanda, sabe? É mais parente de Vanda do que das outras orquídeas. E como ela tem um crescimento monopodial, né? Ela só segue para cima, eu coloquei ela num toquinho comprido, tá vendo? E ó, mesmo não estando num cachepô, a felicidade dessa planta. Ó, a raizinha dela, certo? Então, gente, vai aí na sua listinha, esse vídeo é para isso. Pega as suas plantas, lê o nominho delas, analisa, vai lá na internet, coloca o nome da planta, vê se ela é epífita mesmo, o que ela prefere, onde ela vegeta na natureza e aproveita o fim de semana, uma hora que você está livre e faz um replantio das plantas que não estiverem no local adequado, porque se você colocar a planta do jeitinho que ela gosta no local adequado, é esse o resultado que você vai ter. E em pouquíssimo tempo, tá? Você não vai ficar anos e anos e anos esperando uma planta ficar melhor. Olha que broto bonito. Olha que graça. Então, essa é a dica de hoje. Plantas epífitas preferem vegetar em tocos. Segundo lugar, cachepô, que é sempre melhor, que é mais aberto, ok? E leques, tudo que for aberto, tudo que for livre para que as raízes delas fiquem livres, ok? Então, essa é a dica de plantas epífitas. Faz uma revisão aí no seu orquidário. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui no vídeo, faz a pergunta e a gente responde para vocês, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho!